Eu quero trazer uma outra manifestação aqui do ministro, porque recentemente o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou aplicar taxas a países que integram o BRICS, caso não se comprometam a abandonar a ideia de diminuir o uso de dólar nas operações de comércio. Nesta quinta-feira, o ministro Fernando Haddad disse que as declarações feitas por Trump devem ser vistas com cautela. Temos um trecho. Nós temos que ter muita cautela sobre declarações. Sabe? Às vezes a pessoa faz uma declaração, pois não é bem aquilo que ela vai decidir, não é bom. Vamos deixar, o presidente Trump vai tomar posse, vai começar a tomar medidas efetivas. Nós só vamos nos colocar quando as decisões forem efetivamente tomadas. O ministro da Fazenda se colocou totalmente cauteloso ao responder a pergunta dos jornalistas e exigindo que todos ajam como ele. Agora, essa ideia de ter uma moeda única de transação daqueles que integram o BRICS faz sentido? Olha, por enquanto não faz sentido porque você não tem um substituto ao dólar, né? O dólar é a moeda que é utilizada nas transações comerciais e financeiras globais, dada a credibilidade, a força dos Estados Unidos. Não é que os Estados Unidos impuseram isso. Na verdade, é porque todo mundo vê confiança e credibilidade. Agora, a substituição do dólar não é tão simples. Muito embora, Evandro, os países do BRICS buscam essa substituição. Por quê? Porque os Estados Unidos, durante a guerra Rússia e Ucrânia, utilizou o dólar como uma arma de guerra, excluindo a Rússia do SWIFT, que é o sistema de pagamentos internacional, não podia mais utilizar o dólar, e aquilo foi um tiro no pé, porque a Rússia não quebrou, e todos os países falaram, opa, peraí, e agora? Se eu tiver um problema com os Estados Unidos, e os Estados Unidos resolverem me penalizar, eu preciso ter uma reserva numa outra moeda. Então a China começou a pensar estrategicamente em outras moedas, fazer reserva em outras moedas, Rússia, idem, Brasil também, só que não tem substituto, mas que este pensamento já ronda aí os países, isso já, tanto é que muitos já colocam reservas em ouro, aumento de reservas em ouro, em outras moedas como yuan, euro e também até criptomoeda. Fala, Zagadino. Eu acho que a gente tem que saber de qual lado nós queremos estar. Se nós queremos estar ao lado dos Estados Unidos, continuar com o dólar que é fortalecido, que tem toda a sua credibilidade, ou se nós queremos participar desse bloco do sul global, com a China, com a Índia, capitaneado aí em conjunto com a Rússia. Eu acredito que Donald Trump, em sua declaração, da forma que Fernando Haddad foi cauteloso e pediu cautela para os jornalistas, eu acredito que eu não enxergo dessa forma. Eu acho que, mais uma vez, o Donald Trump, ele declara de forma muito firme o que ele acredita que os países deveriam começar a cogitar. Mais uma vez, é uma ideia de, olha, eu vou dar uma declaração forte e discutam aí. Você acha que vocês vão querer fazer isso? Vocês vão querer comprar essa briga com os Estados Unidos? Brasil, se fosse você, não faria isso. Talvez é mais uma declaração que nós, aqui de fora, olhamos que seja absurda, seja os Estados Unidos querendo impor, mas volto à reflexão que eu fiz no começo dessa mesma frase. De que lado nós queremos estar? Da história dos Estados Unidos? Da Rússia? Da China? O Brasil sempre correu ao lado do Ocidente. O Brasil sempre esteve com o seu aliado americano, norte-americano. Então, eu acho que é mais uma mensagem para bom entendedor. Ô, Piperno, você acha que o Brasil está nessa situação de fazer escolhas agora? Claro que está. O Brasil, ele é um país que negocia com todo mundo. O Brasil é um país importante no BRICS. O Brasil tem na China o seu maior parceiro comercial. Aliás, a China é responsável por mais ou menos 1/3 de todo o fluxo comercial do Brasil. O Brasil é o país que mais trabalha, que mais atua para que finalmente se consolide o acordo União Europeia-Mercosul. O Brasil tem comércio importante com os Estados Unidos, então o Brasil conversa, se conecta, faz comércio com todo mundo. O Brasil tem relações com todo mundo. Agora, hoje, o mundo já vive uma situação em que o dólar ele como moeda de segurança, de reserva, ele já está abaixo de 60% do volume mundial. Já é um nível muito
inferior ao que já foi um dia. Crescem as reservas em euro, como o Alan falou, em yuan, né? Os países vão buscando outras alternativas. A Rússia, por exemplo, teve mais de 300 bilhões de dólares congelados aí por conta da guerra. Então, isso também provocou um alerta para todo mundo. E a economia americana, ela tem hoje o maior déficit comercial do mundo. Aliás, hoje não, já de muitos anos para cá. Então, é claro que tem muito de bravata nisso. É óbvio que ele vai iniciar o governo sobretaxando uma série de países, mas o Brasil pode até se beneficiar disso. Se ele sobretaxar muito, por exemplo, a China dá o troco, vai retaliar e isso provavelmente vai fazer com que ainda mais chineses procurem, por exemplo, os agricultores brasileiros para abastecê-los. Agora, o ministro da Fazenda também disse que os jabutis do PL das eólicas offshore serão vetados pelo presidente da República. A gente lembra que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também já tinha antecipado essa informação. O presidente tem até amanhã para vetar o projeto. Haddad afirma que o veto é unanimidade entre todos os ministérios que se manifestaram. Vamos acompanhar essa declaração. Todos os ministérios que se manifestaram foram unânimes em relação a isso, inclusive porque há um grave prejuízo à economia popular. Há um grave prejuízo à economia popular. Então, há um problema efetivo de que a conta de luz das pessoas mais pobres é afetada por essa decisão. É porque, gente, parte desses jabutis prevê, primeiro, um aumento de subsídios para aqueles que lidam com o setor de energia renovável. Segundo, um aumento ou uma previsão de aumento do tempo de atuação das termoelétricas a carvão aqui no país. E, segundo as informações de institutos que acompanham essa proposta, isso poderia custar mais de 400 bilhões de reais até 2050, se essas situações fossem mantidas. Por isso que os ministros fizeram uma recomendação que deve ser seguida pelo presidente da República. Mas como é que ele vai lidar com o lobby, hein, Alan Gani? Olha, nesse caso ele tem que enfrentar o lobby, porque é um absurdo, Evandro. O ministro está correto na sua fala, porque a conta de energia já é muito alta por conta de uma série de subsídios, principalmente para energia solar e eólica, né? Teve aqui esqueci o nome dele, que era presidente da Associação de Energia, que a gente entrevistou no dia da BCE. Que foi uma ótima entrevista, exatamente. E que ele traz esse dado, né, também, né, da conta de energia aqui no Brasil. Então, quer dizer, mais subsídios aí para essa turma é mais encarecimento. E a gente está falando mais ou menos de algo próximo de 20 bilhões de ano. 20 bilhões por ano, quer dizer, não é uma cifra pequena, é algo que faz impacto nas contas públicas. A sociedade também tem que se manifestar e apoiar o governo, nesse caso, contra esses lobbies do Congresso. Fala, Zagarino. Mas eu também entendo que deve existir um equilíbrio, porque nós acabamos de ver, infelizmente, o incêndio que está devastando a Califórnia, muito em razão dessas alterações climáticas que estamos enfrentando aí ao longo dos últimos anos. Não é o primeiro incêndio que acontece lá na Califórnia, não é o primeiro desastre natural que vem acontecendo no mundo. Inclusive, aqui no Brasil, nós estamos sofrendo também com essas condições climáticas. Então, você investir em sustentabilidade, eu acredito que faz parte também do plano futuro do governo federal. Zagarino. Só que existem outras formas, Gani, já te dou a palavra até para só concluir o raciocínio. Existem outras formas, claramente, com a iniciativa privada. O que eu estou querendo dizer é achar o equilíbrio. Que tem que vetar o jabuti, tem que vetar, não tem problema. Acho que agora não é a hora do consumidor na ponta pagar esse preço. Mas pelo menos tem que ser reaberta essa agenda para discutir de forma séria e aí sim apresentar um plano para conseguir desenvolver um projeto que equilibre a sustentabilidade com o bolso do consumidor. Mas aí que tá, né? Já tem muito subsídio. Outra coisa, não dá para afirmar que os incêndios da Califórnia têm a ver com ações do homem, né? Isso não dá para a gente provar que a mudança climática causada pelo homem está causando um incêndio na Califórnia. Não tem nada provando isso, né? E o terceiro ponto é que é uma aposta muito arriscada. Você vai gastar 400 bilhões de reais e se não tiver nenhum efeito na natureza isso? Como é que fica, né?
a população vai sofrer também do ponto de vista econômico. Falta transparência. Se o governo ou o projeto tiver mais transparência, como que vai ocorrer esse investimento? Quais são os efeitos? Vamos conversar com a população, vamos explicar, gente, vai aumentar um pouquinho, esse pouquinho vai ser de tanto, mas porque a gente tem essa ideia. Aí que está o problema. Nada disso é feito. O projeto vai passando, aquela famosa boiada que vai passando, pega o jabuti, coloca lá no meio, manda para o presidente, o lobby vem, a gente sabe como é que funciona o lobby, pressiona. Eu acho que é certa também a decisão de vetar esses jabutis no meio desse projeto, mas isso não significa que não tenha que abrir uma discussão para toda a sociedade brasileira, porque é algo muito sério. O que você acha, Piper? Eu acho que nos últimos minutos a gente discutiu aqui deputados querendo emendas para fazer sei lá o quê, o governo tendo que ajudar os estados com as suas dívidas, e o governo, quando a gente fala, enfim, a sociedade, e agora, de novo, mais um jabuti das eólicas aí do setor energético. Então, ou seja, são 3 momentos em que a gente discute e debate 3 segmentos, 3 setores diferentes da sociedade que têm em comum essa sede de mamar nas tetas do governo. É isso. Resumiu bem.